Paz do Senhor, meus irmãos. É uma grande alegria estarmos aqui na casa do Senhor para cultuar o Senhor, para sermos edificados, para sermos fortalecidos na fé, na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 até ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 6, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai revelou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista de todos, e uma nuvem encobriu seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes perguntaram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como viste subir. Amém? Durante 40 dias, o Senhor ressuscitado, ele esteve instruindo os apóstolos acerca do reino de Deus, ensinando-lhes as Escrituras. Mas um ponto não ficou esclarecido para os apóstolos: o tempo quando o Senhor restauraria o reino de Israel. Até aquele tempo, Israel estava sob o domínio dos romanos. E por isso a pergunta, os apóstolos, ele perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E é interessante que o Senhor não os repreendeu por causa da pergunta sobre a restauração do reino. Não. A pergunta era válida, mas a resposta de Jesus estava de acordo com os seus repetitivos ensinos que ele já havia dado aos apóstolos. O tempo é segredo de Deus. Muitas vezes não percebemos o tempo que estamos vivendo. O ser humano é limitado ao espaço e também ao tempo. Por isso que muitas vezes a gente pergunta assim: se eu soubesse, né? E outras vezes a gente diz assim: se eu pudesse voltar atrás, né? O problema é que a oportunidade que passa, ela não voltará. E o tempo que nós vivemos hoje, ele precisa ser bem aproveitado, né? E é por isso que o salmista, no Salmo 90, ele diz que ele ora ao Senhor dizendo assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que encontremos coração sábio. Essa é a oração do salmista, né? Portanto, Deus é o Senhor do tempo. O eterno Deus, ele é atemporal, porque ele não está sujeito ao tempo humano. O apóstolo Pedro diz que para o Senhor 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus não está preso ao nosso tempo
cronológico, né? Para ele, tudo está patente diante dos seus olhos. De maneira que tanto faz 1000 anos ser como um dia, ou um dia ser como 1000 anos. O único que está acima das épocas, das gerações, dos milênios, também é o único que pode mudar a história. Diga, mudar a história. Isso. A vinda de Jesus ao mundo dividiu, então, a história em duas partes. Em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso porque ele é o único que pode transformar a história da humanidade. Jesus é o único que pode mudar a história da humanidade. Falando isso, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para a palavra de Deus nesta noite, especialmente se você é uma daquelas pessoas que fez ou deixou de fazer algo e que está precisando de uma nova chance para se redimir daquilo que fez ou que deixou de fazer. E eu quero dizer que Jesus, ele tem todo o poder para transformar a sua história. Digam amém. Primeiro, Jesus transforma o ontem de pecados em nunca mais me lembrarei deles. Ele transforma o ontem nosso de erros em nunca mais me lembrarei dos seus erros. Malaquias, o profeta Malaquias, no capítulo 7, verso 19, diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Isso quer dizer que ele não lembrará mais dos nossos pecados. Ele lançará nas profundezas do mar e dele não se lembrará mais. Digam amém. Pois então, a oportunidade perdida, o erro cometido, as palavras malditas ou qualquer outro pesado passar que assombra a vida de muitas pessoas. Quantos gostariam de poder voltar atrás ou ter agido diferente? Quantos gostariam de ter feito algo que na época não teve coragem de fazer, ou de dizer algo que não disse, ou de corrigir algo que não era para ser dito, ou algo que precisava dizer? Jesus é o único que pode mudar a vida humana, apagando todo o pecado e perdoando os pecados, apagando todo o passado e perdoando os pecados. O profeta Isaías, a palavra do Senhor através do profeta Isaías diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembrarei mais. Jesus realizou isso na vida de várias pessoas. Por exemplo, a mulher samaritana, ela tinha um passado de várias tentativas de erro com 5 homens diferentes. E na época que falava com Jesus, estava no relacionamento frustrante de mais de um 6º homem. Mas depois que ela se encontrou com Jesus, o seu passado foi perdoado. Jesus mudou toda aquela trajetória de erro,
de enganos, de frustração que tinha se repetido na vida daquela mulher, em algo que lhe desse sentido, rumo para viver bem e em paz com Deus. Aquela mulher, ela disse para o Senhor: Senhor, eu tenho esperança que há de vir um Messias, chamado Cristo. Ele vai anunciar todas as coisas e nos livrar desse sofrimento. Aí Jesus responde para ela: eu sou esse Cristo, eu sou esse Messias, eu que falo com você. Irmãos, a nova vida daquela mulher estava diante dela, que era o próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, mas o bom disso é que ela aproveitou a oportunidade para mudar a sua história. Um outro exemplo, nós temos a mulher adúltera. Ela estava sendo julgada e seria apedrejada por causa do seu pecado. Mas Jesus, enquanto aqueles homens acusavam ela de ter sido pega no próprio ato do adultério, Jesus lembrou aqueles homens que eles também eram pecadores, como também aquela mulher ela era, e deu a ela uma nova chance de recomeçar. Aquela mulher foi perdoada do seu pecado e admoestada, aconselhada a mudar de vida. Jesus disse assim para ela: mulher, vá em paz e não peques mais. Essa foi a palavra do Senhor. E ainda nós podemos lembrar a mulher encurvada. Ela, há 18 anos, segundo Jesus, o diabo havia aprisionado aquela mulher, aprisionado a sua vida com um espírito de enfermidade. Ela não podia se erguer, ela não podia olhar para frente, até que, quando se encontrou com Jesus, ela foi curada para uma nova vida. Jesus transformou a vida daquela mulher, tirando todo o peso de opressão do diabo. Ele disse para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Deixe-me dizer uma coisa: quando nos convertemos ao Senhor Jesus, o tempo da ignorância é apagado na nossa história. E recebemos uma nova chance de recomeçar uma vida nova, como diz a palavra de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Digam amém. É interessante, irmãos, que embora tenhamos facilidade de lembrar os problemas, de lembrar os defeitos, Jesus é diferente. Ele esquece os nossos pecados quando nós o confessamos e nos arrependemos. Portanto, não importa o que você passou, Jesus te dá uma nova chance. Diga amém. Segundo lugar, Jesus transforma o amanhã em agora. Isto é, o sonho, ele se realiza, e foi o que foi falado aqui pelo irmão. Deus faz com que o seu sonho se realize. O amanhã acontece hoje, agora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 4, 17, diz assim: o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aleluia! Nem existe. Ele chama ao reino da luz.
Ele chama a existência. Você crê, irmão? Amém? O sonho distante, a possibilidade remota ou a experiência que foi frustrada, Deus realiza. Muitas pessoas desistiram de sonhar, de planejar o futuro, porque não conseguem mais acreditar que será possível alcançar seus objetivos. Isso acontece justamente porque já caíram tantas vezes em sua caminhada que não acreditam mais. Às vezes já buscaram tanto, já oraram tanto e nada aconteceu. Mas eu quero dizer a você nesta noite que Jesus é o único que transforma causas impossíveis em situações realizadas. E é justamente naquele momento em que você se vê sozinho ou sozinha, que Jesus te levanta e te ajuda a caminhar. A palavra do Senhor no Salmo 37 diz: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela sua mão. Aleluia. Jesus fez isso com algumas pessoas. A mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos de luta sem sucesso, pensava que não teria mais tempo na sua vida, porque ela estava condenada a uma morte certa. Mas quando ouviu falar de Jesus, ela se arrastou até ele e foi curada. Aquela mulher estava tão desenganada que nem considerou a possibilidade que poderia morrer por não guardar os costumes da época. Por causa do seu fluxo, ela se tornara uma mulher impura e não poderia tocar em ninguém. Mas Jesus mudou a sorte dela. Quando já não existia nenhuma solução, nenhuma esperança para tornar o seu sonho em uma cura de realidade, Jesus disse para a mulher: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Aleluia. Nós lembramos também a viúva de Naim, da cidade de Naim. Já não tinha marido e agora tinha perdido o único filho. O que para aquele tempo significava que ela estaria destinada à mendicância para poder sobreviver. Jesus vem de encontro àquele enterro, parou aquele enterro, reergueu o morto e renovou os sonhos daquela mulher. Que futuro trágico se estava se descortinando para aquela pobre mulher, viúva, sem um único filho, sozinho no mundo, só restava viver na mendicância. Mas o encontro com a vida transformou a sua história. Jesus se solidarizou com a sua situação. Diz o texto em Lucas 7:11, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduzia, disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Sentou-se aquele que estava morto e passou a falar. E Jesus o restituiu para sua mãe. Também lembramos da família de Lázaro.
A família de Lázaro esperava que Jesus viesse curar seu amigo, mas Jesus demorou a chegar, ele se atrasou, entre aspas. Para Marta e Maria, o fato de perder seu irmão significava ficar abandonada no mundo. Porque um homem em casa era muito importante. Só que Deus não se atrasa. Tudo tem um tempo determinado para Ele. Ele não se atrasa, Ele só chega na hora certa. Com isso, o milagre foi ainda maior. Em vez de apenas curar Lázaro, Jesus o ressuscitou. Aleluia. É importante nós refletir, irmãos, sobre o desenrolar daquele acontecimento. Quando Jesus chegou a Betânia, a cidade de Marta e Maria, Lázaro já havia morrido há 4 dias. Já tinha morrido há 4 dias. E Jesus declarou para Marta: o teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressurgir. Marta entendeu que Jesus estava falando da ressurreição quando Jesus voltasse para buscar a sua igreja. Ela replicou e disse assim: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu estou aqui, a ressurreição sou eu. A ressurreição sou eu, Marta. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, aleluia. Somente Jesus pode trazer o futuro para o presente. Talvez você tenha dúvida se vai chegar onde deseja, porque pensa que está sozinho ou sozinha e não tem mais força. Mas se Jesus estiver com você, tudo pode ser possível ao que crê. A própria fé tem o poder de trazer o futuro para o presente. Creia que Jesus pode fazer o futuro acontecer. Creia. Teve uma oportunidade que eu passei um momento de angústia tão grande. A gente tinha comprado nosso apartamento financiado, pretendendo, e a gente recorreu à Caixa Econômica. Ela negou. A gente já tinha pago ao proprietário, disse: o que a gente vai fazer agora? Não temos mais nenhum dinheiro. Toda a laminha a gente deu de entrada. A Caixa negou o financiamento. E a gente começou a orar, buscar o Senhor. Recorremos ao Banco do Brasil. Na mesma hora liberou. Hoje a gente já pagou tudo. Aquilo que era para pagar em 10 anos, em 5 anos a gente terminou. Deus nos deu as condições. Eu e a Eliane ficamos pensando, não sei de onde veio, mas Deus deu um jeito. E aquela angústia no coração, que a gente pensou que não tinha jeito, o Senhor resolveu. Ele traz o futuro para o presente, mas é preciso a gente confiar e ter fé no Senhor, de que Ele realiza. Jesus transporta o homem do seu estado de condenação para a posição de vida eterna, de salvação eterna. 1 João 5:11 diz assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho.
aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu pergunto, qual a sua posição nesta noite aqui? Você tem a vida ou não tem a vida? Você tem a Jesus, o Filho de Deus, ou não tem o Filho de Deus? Hein, irmãos? Tem ou não tem? Oh, glória! Diga com força, eu tenho a vida. Aleluia! A Bíblia Sagrada nos apresenta Deus, o soberano que governa o céu e a terra, o reto, o justo, o todo-poderoso, que criou todas as coisas, inclusive fez o homem. A palavra de Deus diz que Deus viu tudo quanto havia feito e diz que era muito bom. Mas aconteceu algo depois desse muito bom, que Deus quis destruir o que ele tinha criado, que Deus quis exterminar o homem. O homem rejeitou a ordem de Deus para obedecê-lo, preferindo dar ouvido à mentira da serpente chamada Satanás, trazendo assim toda a maldição do pecado sobre si mesmo, sobre sua descendência e sobre toda a criação que Deus tinha dado à sua administração. E a principal consequência do pecado do homem foi a morte. Aí na morte está implícita aqui a morte física. O homem passou a adoecer, a envelhecer e a morrer. Está implícito também a morte espiritual. Ele perdeu a comunhão com Deus. Seu espírito ficou morto. E está implícito também a morte eterna, a condenação ao inferno. O apóstolo Paulo diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa. A boa notícia é que, não tendo o homem como se libertar dessa maldição, Deus mesmo proveu os meios para que o homem fosse salvo. Deus, em seu amor, nos deu Jesus Cristo, que é Deus, para morrer em nosso lugar, a fim de que não precisemos morrer. E se queremos que a morte de Jesus seja válida para nós, precisamos ter Jesus. João 3,16, todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Amém. Mas como é que nós podemos ter isso? Essa salvação. Paulo disse: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus, ele consumou a salvação do homem na cruz. Mas o que precisa cada um fazer? Recebê-la. Se eu comprar uma joia, um relógio fino de ouro, com os ponteiros de brilhante, e disser assim: olha, Fábio, eu fui lá na cidade, não sei se ainda existe a Clocks, não sei, a Oculus, pronto, comprei tal relógio para você.
Se ele nunca for buscar, ele vai ter, irmãos? Não. Assim é salvação. Deus já consumou, já deu ao homem. Mas para ele ter a salvação, ele tem que receber. Tem que receber. Amém? Veja o exemplo do ladrão na cruz. Alguns chamam de um bom ladrão, né? De bom não tem nada, não é? Não sei como é que um ladrão pode ser bom. Pois então, ele reconheceu a necessidade da salvação no último instante da sua vida. No último instante. Ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso quer dizer, irmãos, que a pessoa pode receber a salvação por Jesus Cristo até no último suspiro da sua vida, se tiver chance. Se tiver chance. Porque às vezes não tem. O trauma é tão grande que você nem tem condições mais de falar, nem de confessar, ou a morte é instantânea. Mas o homem pode alcançar a salvação até no último suspiro da sua vida. Porque define a salvação enquanto você tiver vida. Enquanto tiver vida. O apóstolo Paulo, na sua ignorância, ele perseguiu a igreja de Jesus e colocou muitos cristãos na prisão. Mas o que é importante é que ele teve a oportunidade de receber a salvação bem a tempo, de poder servir a Jesus e a sua igreja por muitos anos. O texto bíblico diz assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? Já foi confessando, né? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. A salvação também me alcançou, irmão. Eu fui criado num lar evangélico. A nossa família era de 13 filhos. 13 filhos, né? E meus pais nos levavam todos para a igreja. Sempre. E também nós, em casa, sempre tínhamos o culto doméstico. Mas quando eu completei 18 anos, eu deixei de ir à igreja. Eu queria conhecer o mundo. Graças a Deus, Deus não permitiu ser um período grande. Porque aos 21 anos, certo dia, eu cheguei em casa, na casa dos meus pais, e todos estavam se aprontando para ir para um congresso de jovens. Esse fim de semana, né? Para um congresso de jovens em Ribeirão. Eu disse: eu quero ir. Eu quero ir. Tinham alugado um ônibus e a gente foi. E aí, na programação lá do congresso, os jovens começaram a apresentar um jogral. Mas era uma coisa tão movimentada, irmão, e animada. E eles diziam: se Cristo vier agora. Eles falavam: se Cristo vier agora. E Deus começou a me mostrar, né, enquanto eles apresentavam, que a igreja estava subindo e eu estava ficando.
Eu caí em pranto, corri para lá na frente e disse: eu quero ser salvo. Aleluia. E até hoje tenho certeza da minha salvação por Cristo Jesus e vida eterna. Meu amigo, se você está aqui e ainda não tem um encontro de salvação, Jesus quer te salvar. Jesus está pronto e desejoso para entrar na sua vida, perdoar seus pecados e lhe dar uma nova vida. Eu pergunto, você quer recebê-lo agora? Você quer agradecer a Jesus por Ele ter morrido por você como seu Salvador e pedir para que Ele entre na sua vida para ser o seu Senhor e seu Mestre? Isso é receber a salvação. Porque senão, eu pergunto, o que é que você está esperando? O que é que impede você de receber a salvação? O que é que te impede? E eu queria perguntar, há alguém aqui que quer receber esse presente de Deus? Faz um sinal onde você está. O que é que te impede? Porque nada pode ser considerado motivo para não receber esse presente. A palavra do Senhor, e foi um dos textos que mais marcou a minha conversão, foi o texto lá de Atos, capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque nenhum outro nome há dado debaixo do céu, dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não existe Maomé, não existe Maria, não existe outro nome, apenas o nome de Jesus. Importa que sejamos salvos. Finalmente, irmãos, Jesus Cristo, Ele é o ontem, hoje, Ele é o mesmo e será para sempre. As limitações do ser humano diante do tempo e do espaço foram vencidas por Jesus, que através do Espírito Santo nos dá o poder de ir até os confins da terra, rompendo os limites dos nossos sonhos. Através de Jesus, o passado é apagado pelo perdão e o futuro é realizado pela ressurreição. Através de Jesus, temos salvação e vida eterna. E aí, se a história da sua vida se tornou um rascunho, rasurado, e você parou de escrever a sua história, saiba que essa oportunidade pode ser uma nova página em branco, pronta para ser redigida. Então, somente deixe Jesus transformar a sua história, entrar na sua vida e mudar todas as coisas. Apenas Jesus transforma a sua história. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê fé de continuar crendo, de continuar orando, até o sonho se realizar. Viu, irmãos? Até quando eu oro? Até acontecer. Em nome de Jesus. Outra vez eu falei aqui no exemplo de uma irmã lá na congregação da Bomba do Emetério. Ela sempre orava pelo seu marido. Sempre convidava ele para ir à igreja. Ele disse, eu vou. Não ia. Saía para beber, tomar umas pingas. Toda vez ela chamava. Até o dia
quando ela faleceu, naquele dia que ele enterrou ela, ele foi para a igreja e se converteu. O que é que eu quero dizer? Mesmo que o sonho que você busca, você não alcance enquanto tem vida, mas ele vai se realizar. Deus tem muitas bênçãos para nos dar, mas é preciso que busquemos. Às vezes o inimigo atrapalha, irmãos, e a gente cai no ciclo dele. Mas tenhamos fé, prossigamos, e Deus vai nos dar vitória. Em nome de Jesus. Amém.